Muito bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui para o segundo dia do 14º Fórum Internacional de Administração. Bom dia aos internautas que nos assistem e nos ouvem pela TV e pela rádio do CRA do Rio de Janeiro, que neste momento transmitem ao vivo, diretamente aqui do palco do Vivo Rio e do Museu de Arte Moderna. Este é o 14º Fórum Internacional de Administração, uma realização do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, com a copromoção do Conselho Federal de Administração e dos Conselhos Regionais de Administração do Distrito Federal, de Minas Gerais, do Paraná e do Rio Grande do Sul. O 14º Fórum Internacional de Administração tem como tema central os 50 anos de transformação e o futuro da administração, e marca a comemoração dos 50 anos da profissão no Brasil. Apresentamos os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores Web Aula Educação Sem Fronteiras, Qualicorp, Soluções em Saúde e Fundação Getúlio Vargas. Agradecemos ainda às diversas instituições e empresas que apoiam este evento. Os demais conselhos regionais de administração, o portal administradores.com, a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, a Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o Instituto Brasileiro de Consultores de Organização, a Alterdata Sistemas, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a Associação de Cama e Café e Albergues do Rio de Janeiro, a Fundação Dom Cabral, a Universidade Corporativa do Administrador, o Sindicato dos Administradores do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Convention and Visitors Bureau, a Riotur, a empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, o Instituto dos Auditores Internos do Brasil, o Grupo de Permuta de Informações Salariais. Nossos agradecimentos especiais à Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro, patrocinadora da primeira corrida do administrador e do professor, que aconteceu no último domingo, dia 17, no Aterro do Flamengo. Temos ainda também agradecimentos especiais aos seguintes organismos internacionais: a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Latino-Americana de Administração, a Associação de Licenciados em Administração de Mendoza, na Argentina, a Associação de Técnicos Universitários em Administração del Uruguai, o Conselho Profissional de Ciências Econômicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, o Colégio de Profissionais em Administração de Santa Cruz, na Bolívia, o Colégio Regional de Licenciados em Administração de Lima, no Peru, o Colégio de Graduados em Ciências Administrativas del Paraguai, o Conselho Latino-Americano de Escolas de Administração, o Colégio de Administradores de Empresa de La Paz, Bolívia, o Conselho Profissional de Administração de Empresas da Colômbia, o Escritório do Governo de Quebec, em São Paulo, e o Consulado Geral do Canadá, no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Gostaríamos de lembrar que, durante as apresentações, poderão ser enviadas perguntas pelo e-mail perguntas@fia2015.com.br. Repetindo, perguntas@fia2015.com.br, que serão respondidas pelos conferencistas nos instantes finais, de acordo com a disponibilidade de tempo. A primeira conferência do dia tem como tema os compromissos da administração com a sustentabilidade. Como mediador, convidamos ao palco o senhor Haroldo de Matos Lemos, presidente do Conselho Empresarial de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Por favor. Para nos falar sobre a integração dos elementos econômicos, sociais e ambientais como forma de sobrevivência das organizações e do planeta, temos o prazer de convidar a senhora Maria Luísa de Oliveira Pinto e Paiva,
membro do Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade do Banco Santander e do Conselho Consultivo do Instituto Acatu. Muito obrigado. Passamos a palavra ao senhor Haroldo de Matos Lemos. Bom, muito bom dia a todos. Nós vamos ter agora uma apresentação sobre os compromissos da administração com a gestão da sustentabilidade, mas uma coisa que a gente poderia começar a discutir, será que essa questão da sustentabilidade é realmente importante? Será que isso vai ser importante para o nosso futuro? O que eu queria lembrar a vocês, coisa que muito pouca gente faz um pouco de história para se lembrar, é o seguinte: por volta de 1700, a população humana sobre a Terra era de cerca de 700 milhões de pessoas. Em 1802, a humanidade atingiu 1 bilhão. E 200 e poucos anos depois, é o que nós temos agora, a nossa população é mais de 7 bilhões de habitantes. Significa que nesse período de 200 e poucos anos, né, a população foi multiplicada por 10 e a economia cresceu cerca de 130, 140 vezes. Ora, a economia crescer significa que, além do crescimento da população, nós usamos mais terra, mais alimentos, mais madeira, mais peixes, o que significa que hoje nós temos uma situação completamente diferente do que nós tínhamos há 200 anos atrás. Reparem que a teoria econômica, ela foi desenvolvida, os grandes pensadores econômicos, no final do século XIX, início do século XX, quando nós tínhamos relativamente pouca gente na nossa biosfera. Em 1900 nós éramos apenas 1,5 bilhão, e naquela época em que a teoria econômica foi desenvolvida, nós tínhamos recursos naturais muito abundantes no nosso planeta. Nós tínhamos muita floresta, muita madeira, nós tínhamos muito peixe no mar, nós tínhamos muito combustível fóssil para ser queimado ainda, nós tínhamos muito minério debaixo da terra. Hoje, a situação é completamente diferente. Além de nós termos mais de 7 bilhões de habitantes, e nós vamos chegar a 2050 com mais de 9 bilhões de habitantes, nós, a humanidade, nós temos muito menos recursos naturais à nossa disposição. Nós temos muito menos florestas, nós temos muito menos peixes nos oceanos, os peixes mais nobres, inclusive, estão ficando escassos, bacalhau, o atum azul e assim por diante. Nós já queimamos uma parte dos combustíveis fósseis, nós temos menos minérios para serem explorados. Então essa é uma questão que mostra que nós temos que começar a pensar de forma muito séria na sustentabilidade. A teoria econômica que atendia ao início do século XX, que nos dizia que quanto mais consumir, melhor era para a economia, essa teoria econômica já não se adequa ao momento que nós vivemos hoje. Nós estamos saindo da era da abundância e nós estamos entrando numa era da escassez. Eu digo isso porque quando eu era garoto, se eu bebesse alguma coisa, comesse alguma coisa e jogasse a embalagem fora, se alguém me dissesse, não joga fora, recicla, eu digo, hein? Essa palavra nem existia, reciclar. Gente, hoje em dia, tendo em vista o tamanho da população, tendo em vista a redução dos recursos naturais, a reciclagem vai ser uma coisa cada vez mais importante para o nosso futuro. Então, acabou a era da abundância, nós estamos entrando numa era da escassez. Quanto mais cedo a humanidade perceber que nós estamos entrando numa nova era, mais fácil vai ser para que ela tenha um futuro que possa manter uma certa qualidade de vida. Se nós não prestarmos atenção a isso, nós vamos ter problemas sérios. Queria dizer, só para terminar a minha introdução,
é que durante esse período nós tivemos no início dessa questão, por volta dos anos 70, dos anos 80, os governos tiveram um protagonismo muito forte, criaram leis, licenciamento ambiental, criaram padrões máximos de emissão, mas recentemente foram as empresas que passaram a ser os grandes protagonistas. Por quê? Porque a maioria dos governos da Terra, o nosso não é exceção, planejam para curto prazo, planejam para as próximas eleições, para 2, para 3, para 4 anos. E as grandes empresas do mundo, elas estão planejando para 20, para 30 anos, e elas sabem que se nós não fizermos nada, se nós continuarmos com business as usual, nós vamos cair num buraco lá pela frente. A prova disso é que em 2010, o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável nos apresentou um relatório fantástico chamado Visão 2050, que propunha uma série de medidas, uma série de metas parciais para que a humanidade, em várias áreas, saísse do business as usual para um mundo mais sustentável em 2050. Governos só agora, no final de 2015, depois de muita discussão, é que possivelmente vão aprovar algumas metas do desenvolvimento sustentável. Então, isso eu estou dizendo porque é muito importante, e a apresentação que nós vamos ter agora vai nos mostrar que realmente o setor empresarial hoje em dia tem um protagonismo extremamente importante, tendo em vista que eles planejam a longo prazo e eles sabem que nós precisamos fazer alguma coisa para que a gente possa manter uma qualidade de vida, para que a gente possa manter um bom ambiente de negócios para o nosso futuro. Muito obrigado. Com a palavra, Maria Luísa. Bom dia a todos. Nossa, que fraco. Deu para acordar ainda? Bom dia. Ai, bem melhor para quem está aqui em cima e sentir essa energia, gente. Bom, como já falaram, eu sou a Malu. A vida muda rápido, então o currículo que foi apresentado meu aqui não é mais atual. Quando eu aceitei o convite para estar aqui com vocês hoje, eu estava com a minha própria empresa de consultoria na área de sustentabilidade e gestão de pessoas. São as duas, vamos dizer, as duas vertentes, as duas âncoras da minha carreira. Mas agora eu voltei para o mundo corporativo. Estou na Fibria, como responsável pela área de sustentabilidade, de comunicação e também de relações governamentais. E estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco do que foi essa minha experiência, essa minha visão do tema. Para começar, queria saber quem vai acertar um chute aí de qual é a idade dessa capa da National Geographic. Dá para vocês verem daí? Está com muita luz? Não? Está dando? Quando vocês acham que essa capa foi publicada? The Search for Tomorrow's Power. 5 anos atrás? Quem dá mais? Quanto? 30? 15? 20? Mais um pouco. Há mais de 40 anos atrás. Né? Os temas com os quais lidamos hoje, as crises já estavam aí, já tinham publicações, já se buscava soluções para isso. Aqui a ideia é só mostrar, será que a gente está falando de uma nova agenda? Ou será que estamos falando de uma nova consciência? Né? Com o que a gente está lidando? E para mostrar que esse mundo não é um mundo só dos ativistas, pelos quais, inclusive, eu tenho muito respeito, eu fui buscar o relatório que, anualmente, o World Economic Forum produz, onde ele fala dos riscos e das tendências. Eu trouxe aqui só o quadro dos riscos. E o que eu queria chamar a atenção? Eu sei que vocês não vão conseguir ler, mas é o seguinte, tudo que está em azul são riscos ligados a fatores econômicos. Em verde, em relação ao meio ambiente. Aqui no laranja, geopolítico, sociedade vermelho e de origem tecnológica é roxo. Vocês podem observar que de 2007 a 2012,
Qual é o tipo de risco que predomina, gente? Econômico, né? Fortemente. Quando você chega em 2013 e 2014, ele já começa a dividir a agenda mais com o quê? O ambiental. O risco ambiental começa a aparecer mais forte. Até que em 2015, para surpresa de muitos, o risco econômico não é mais o preponderante, ele é consequência. Consequência de questões sociais, por exemplo, relacionadas à saúde, por exemplo, o ressurgimento do ebola. E aí daí se derivam muitos impactos. Questões geopolíticas, né? O surgimento de grupos extremistas, Estado Islâmico e outras coisas, trazendo também consequências muito importantes. Um ligado ao meio ambiente, a água, né? Qual é o impacto que a água traz, gente? A crise de água que a gente está vivendo agora. Que tipo de impacto ela traz? Traz impacto econômico? Muito. Vocês já viram, já devem ter visto jornais, televisão, muitos pequenos negócios fechando, porque eles simplesmente não têm água. Uma vez que esse negócio fecha, qual é o impacto imediato? Social, desemprego. Impacta a geração de renda, né? Então, o interessante é ver que nesse fórum as questões hoje já estão muito mais ligadas e se assumindo as questões sociais e ambientais como críticas para o desenvolvimento da sociedade. E aqui, gente, a foto é confusa. Quando eu mandei a apresentação, eles falaram assim, nossa, mas eles não vão entender nada. Mas não dá para entender mesmo. O que eu queria mostrar era essa confusão. Essa confusão que mostra que mais e mais se caminha para um mundo onde a interdependência já é uma realidade. Não dá para a gente estar olhando para caixinhas separadas, seja na gestão dentro da organização, seja quando a gente está analisando o mundo, olhando para as tendências, ou no nosso próprio dia a dia. O que é uma interdependência no nosso próprio dia a dia? Consumidor, suas escolhas. Elas vão por preço? Elas vão por qualidade? Elas vão por critério ambiental e social também? Né? Então, aqui, eu só queria trazer essa figura para mostrar que nada caminha sozinho, tudo está interligado, né? E essa visão sistêmica, ela é importantíssima, na minha opinião, para promover uma maior resiliência das organizações. Porque quanto menos fatores você consegue considerar no seu dia a dia, maior é o seu risco, porque menor é a sua prontidão para lidar com aquilo que vem pela frente. Mas não chegamos aí de uma hora para outra, né? Vamos resgatar um pouquinho uma visão histórica. No começo, no contexto empresarial, o importante era produzir. Eu ia lá, extraía, produzia, descartava, né? Não, era muito, o mundo empresarial estava ditando as regras, né? E como disse o Haroldo, os recursos eram abundantes, não se viviam certas crises, né? E a consciência também em relação a alguns temas não é a mesma que se tem hoje. Mas se você caminha mais um pouco para a década de 70, começam a surgir as primeiras legislações ambientais. Nós estamos resgatando aqui a história. Em 73 se cria a primeira Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né? Questões também trabalhistas começam a ter muito mais força. Acordos internacionais começam a ter um impacto maior e uma influência maior no nosso país. E aí, quando a gente chega na década de 80, a coisa já vai ficando mais complicada. Aí a legislação ambiental e os próprios cidadãos, em geral, já começam a ter mais voz, né? Acho que um exemplo importante aqui, que acho que muitos de vocês, os mais jovens não sei, mas os demais devem lembrar, em relação à poluição, foi o caso de Cubatão, uma pequena cidade perto de São Paulo, em direção a Santos, né? Onde naquela época houve uma mudança drástica em função da indústria lá.
em relação a recursos naturais, a poluição com impactos na saúde dos habitantes daquela região, impactos muito negativos, e que isso até disparou a criação de um primeiro plano de combate à poluição no Brasil de uma forma mais compartilhada, onde estava o poder público, a sociedade civil, a própria empresa e outros stakeholders. E quando a gente caminha mais um pouco para a década de 90, o debate fica ainda mais difícil. Enquanto empresa, na década de 90, começam a falar para mim que eu tenho que olhar públicos de relacionamento. Né? Poxa vida, eu já cuido do funcionário, do cliente, agora eu vou ter que olhar esses públicos de relacionamento, vou ter que me submeter a certificações, olhar padrões internacionais e tentar me adequar a eles. Puxa vida, já tinha bastante aqui, né? Precisava complicar mais. Além disso, ainda trazem ciclo de vida. A gestão vai ficando mais simples ou mais complexa, gente? Complexa. Né? Alto impacto na administração, processo decisório. Se eu tinha que decidir no começo, baseado aqui, depois eu aprendi até um pouco disso, aprendi isso, e de repente estão me cobrando tudo isso. Quem eu vou contratar? Como é que eu vou formar essas pessoas? E pensando que essa empresa caminha para o mundo onde a sociedade começa a ter uma outra influência dentro da organização. E aí, gente, a palavra inovação começa a fazer diferença. Né? Não basta você ter melhorias incrementais. Para o nível de demanda que você tem desse contexto social, você começa a ter que trabalhar muito com inovação, disruptivas algumas vezes. Entra a questão do ecodesign, a cadeia de valor, né? Além de eu olhar para os públicos, além de eu ser responsável por aquilo que eu faço diretamente, agora ainda tenho que ver como que o meu fornecedor faz e o fornecedor do meu fornecedor. É mais ampliação de responsabilidade que demanda uma governança muito diferenciada. E aí, qual que é o papel, afinal, das empresas nesse contexto? Tentando resumir um pouquinho. No começo, era tudo meio desintegrado, né? Era o econômico, e eu lidava com ele, trabalhava por ele, e tinha o social e o ambiental. Mas essas coisas eram separadas e desintegradas. Vou contar um exemplo. Eu trabalhei num banco, onde eu tive a oportunidade de estar na liderança do tema de sustentabilidade, e quando a gente começou isso, nos idos de 2001, nesse banco a área de marketing ficava no primeiro andar, e no 13º ficava a área de risco de crédito. No primeiro andar, a gente fazia muitas doações para ONGs que preservam florestas, seja Mata Atlântica, Amazônia, o que for. No 13º andar, a gente emprestava dinheiro para madeireira que não tinha selo de certificação ambiental. Faz sentido? Nenhum, né? Só que naquela época, ninguém tinha essa consciência. A gente tinha o maior orgulho que doava para essas ONGs, que estavam fazendo um papel muito importante no Brasil, e a gente tinha um orgulho que tinha uma taxa baixa de inadimplência, porque o nosso pessoal fazia um bom trabalho também em relação à concessão do crédito para empresas. Só que não tinha uma consciência integrada. Né? Aí, quando começa-se o debate de responsabilidade social, nos idos de 2000, 2002, a gente começa a integrar. Mas deste jeito aqui que foi integrado, vocês concordam que ainda tem espaço para o ambiental, para o econômico ou para o social caminhar per si? Tem, né? Eu vou dar um exemplo. Aqui, a gente tinha essa total desconexão. Aí nós resolvemos falar para os nossos clientes. Eu uso madeireira como exemplo, não tenho nada contra, desde que tenha uma boa gestão ambiental, mas é só uma caricatura aqui para o momento. A gente começou a cobrar deles uma boa gestão ambiental, das suas florestas, dos seus produtos. Fizemos isso com os clientes. Aí a gente se deu conta que as mesas, as nossas mesas, elas não
eram compradas tendo como critério, inclusive, se eles vinham de empresas que tinham selo. Né? Então, assim, tinha espaço, a gente olhava o quê? O econômico e o prazo, e a qualidade. Mas a gente não estava conseguindo integrar tudo numa coisa só. Aí nós saímos e falamos, vamos parar com isso. E no início da década de 2000, inclusive, não existia no Brasil um número suficiente de empresas moveleiras que trabalhassem somente com madeira, com móveis tendo certificação. Nós tivemos que criar uma linha de crédito, reunimos todos eles, os concorrentes, e falamos, para nós isso é importante, sozinho nenhum de vocês vai conseguir, mas se a gente conseguir colocar uma linha de crédito e vocês pressionarem também, as coisas vão mudar. E foi assim que a gente conseguiu começar a comprar mobiliário com selo, com certificação. Mas o importante é a gente assumir que nós vivemos na interdependência. Nossos negócios estão inseridos numa sociedade que tem valores, que tem propósitos, inseridos num planeta que é finito. Essa, para mim, é o momento em que a gente está. Né? Quando eu digo momento, é um momento de consciência, não é a realidade que a gente vai encontrar na maior parte das empresas. Muitas, eu acho que ainda estão aqui. Usam até um discurso. Né? Tem até que lidar, por exemplo, com a escassez hídrica e tudo, mas não como parte de estratégia ou de modelo. Muitas estão aqui. Conseguem vender isso como seu posicionamento socioambiental, mesmo que de outro lado esteja fazendo algo que ainda não é coerente. E nesse mundo da interdependência, eu uso muito a palavra consciência. Uma vez me perguntaram o que eu queria fazer, né, enquanto liderando a instalação de uma cultura de sustentabilidade, e a resposta esperada ela tinha que ter na sentença as palavras ambientais e sociais. E eu dizia que o meu negócio foi mudar patamar de consciência. Porque uma vez que você muda o patamar de consciência das pessoas, e você alimenta alimenta essas pessoas para conhecer os temas ambientais, sociais, relacioná-los com aquilo que era o seu dia a dia antes, vamos chamar de econômico, você consegue movimentar a organização para um outro patamar. E por que eu falava de que mudar o patamar de consciência das pessoas e não dos funcionários? Porque eu não quero mudar o patamar de consciência dos funcionários. Isso é muito pouco. Eu acho que o que a nossa sociedade precisa é mudar o comportamento, a consciência dos indivíduos. Porque uma vez que você muda, você vai levar esse tema para a sua casa, para o seu condomínio, para o seu clube, para a sua igreja. Né? Não é uma questão de adaptar papel. Então, das 9 às 6 eu reciclo. Aí eu chego em casa, I could care less about it. Né? Não é esse o mundo. O mundo é mudar. O meu mundo foi mudar a consciência das pessoas. E uma vez que a organização toma consciência de que ela impacta e é impactada, né? Isso é o mundo que a gente está descrevendo aqui da interdependência. Os negócios, eles influenciam muito a sociedade, eles direcionam muitos comportamentos, o planeta dá um limite a isso também, mas a gente recebe de volta da sociedade. Então, aqui é sempre uma via de mão dupla. E nessa via de mão dupla, você começa a assumir, enquanto empresa, que você causa impactos. Você causa impactos em relação aos recursos naturais, a geração de riquezas na sociedade, tecnologias. Qualquer organização, pelo fato dela existir, ela causa impacto no entorno. Isso pode ser urbana, pode ser rural, o que for. O importante é a gente tomar consciência de que estamos impactando e somos impactados todo o tempo. Né? Uma vez que você toma consciência e qualifica qual é o tipo de impacto que você quer ter, é que você começa a construir uma atitude mais responsável, mais sustentável. Então, aqui, por exemplo, geração de riquezas. Nós estamos falando de salários, de perenidade proacionista, valor de longo prazo. Se você foi para o entorno, você existindo. Gente, se você aluga um escritório aqui no centro do Rio, ou se você tem uma fábrica em Limeira, no interior de São Paulo, ou alguma coisa relacionada à pesca no Nordeste, com certeza você está criando impacto no entorno.
né? Agora, qual é o tipo de impacto? Eu quero ser visto como alguém que cresce e leva junto a comunidade nesse crescimento, ou eu vou crescer a qualquer custo? Essa segunda equação ela é cada vez mais rara. Por quê? Porque a sociedade está começando a se posicionar. Não são poucas as operações que hoje em dia sofrem pressões dos grupos que estão ali no seu entorno, ou até que vêm de outros lugares porque não concordam, né? O mundo está mudando e é importante para as empresas entenderem, por exemplo, os recursos naturais. Você vai continuar consumindo a água agora. Você quer tratar essa água, você quer devolver ela melhor do que você a coletou da natureza? Isso é uma decisão que você que toma. Está na sua mão, né? Você vai criar, e aí é sempre mais fácil. Quando é direcionado para diminuir custo, a consciência vem rápido, não vem? Se mandarem fazer uma campanha onde você vai diminuir o uso de recursos naturais e vai ganhar algo em troca, ou que seja um melhor resultado na sua organização, ou um desconto, o comportamento vem mais rápido. A mudança mais difícil é quando você cria uma visão que demanda inovações, que demanda sair-se da nossa zona de conforto para criar esse novo. Mas, enfim, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar dentro da organização que ela não está só em uma área que é responsável por investimento social privado, né, ou alguma outra área específica relacionada, por exemplo, com P&D. Ela tem que permear toda a organização. Toda. Eu vou contar aqui um exemplo de uma situação que aconteceu semana passada, num curso para executivos. Eles tinham 10 grupos, eles estavam competindo entre eles. E eles tinham um orçamento e tinham que escolher qual era a sequência de ações que eles iam tomar. Então, tinha, por exemplo, tomada de mercado, investimento em marketing, expansão no exterior, sustentabilidade, enfim, eram vários temas. Ao final da primeira rodada, quando eles foram ver quem estava na frente, uma das observações do grupo é que ninguém tinha escolhido sustentabilidade. E aí a pessoa que me contou isso falou, está vendo? O tema, né, ainda não está na agenda. Falei, não está na agenda, e eles acabaram de prestar um desserviço para o tema. Porque enquanto eu tiver uma decisão aqui para mercado, uma decisão aqui para marketing, expansão e sustentabilidade, isso é desserviço. Porque a expansão que eu vou fazer tem que levar em consideração as questões socioambientais além da econômica. O mercado em que eu vou entrar, eu tenho que avaliar as questões socioeconômicas, socioambientais deste mercado. Sustentabilidade tem que estar na tua estratégia. Ela não pode ser um círculo a mais de opções. Então, assim, vamos fazer tudo isso no business as usual, e no finalzinho da tarde a gente vê lá o que faz investimento social e diz que é sustentável. Não é isso. Então, assim, não tinha que existir a escolha a sustentabilidade. Ela tinha que fazer parte da definição, da conceituação de cada uma das outras opções. Fica claro? E no dia a dia, a gente faz muito isso. Não, deixa eu tocar o barco, depois a gente fala sobre sustentabilidade. Então, ela tem que estar na estratégia, ela tem que estar na governança como um item que importa. Hoje, reputacionalmente falando, vocês acham que é um item de alta visibilidade ou baixa visibilidade? Empresa que sai no jornal hoje, por tendo poluído uma região, ela tem algum impacto reputacional? Tem. Tem impacto reputacional, tem impacto na marca. A gente tem muitos grandes exemplos nesses temas. Então, tem que estar aqui. Na gestão de pessoas, tem que investir na criação de novas competências. O executivo, o funcionário que decidia naquele cenário, primeiro, de explorar, produzir e descartar,
Ele tinha o mesmo nível de complexidade do que aquele que está naquela figura totalmente confusa? Tem? Não tem. Então, assim, como você instala uma competência de pensamento sistêmico na sua equipe, na sua organização? Como você contrata pessoas que já tenham essa competência mais desenvolvida, né? A sustentabilidade traz um nível maior de complexidade para a organização, mas é só porque ela também está refletindo uma tendência do que está acontecendo na sociedade, né? Então, em gestão de pessoas, tem muita coisa para se fazer. Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhei com o tema, eu pedi para o comitê executivo se eu poderia assumir a área de treinamento e desenvolvimento, ela sair de recursos humanos por algum tempo e ficar comigo na área de sustentabilidade. Muitas coisas aconteceram internamente, chegou o momento certo, eu acabei recebendo a área de treinamento e desenvolvimento. Ela ficou comigo por alguns anos. Por quê? Porque eu precisava inserir em todos os programas da organização essa visão do ambiental, social e econômico de maneira interdependente. Então, teve todo um trabalho de formação com a equipe, mas, além disso, com todos os consultores que trabalhavam para nós, geramos um modelo educativo, mas o que eu quero falar com isso é assim, dentro de recursos humanos tem muita coisa para você estar trabalhando nesse sentido, e quem trabalha com, enfim, todas as áreas, né? Pesquisa e desenvolvimento, o que o Haroldo falou no começo, só a escassez de recurso, mesmo que você não acredite nessa interdependência, essas 3 dimensões e nada, muitas das empresas estão se mobilizando porque por escassez. E a escassez leva a um custo mais alto. Portanto, a busca de materiais, né, diferentes, e aí já vem com uma nova consciência, hoje é uma realidade em muitos negócios. Fornecedores, não fui eu que fiz, foi ele. Não existe mais isso. Está fora. Não, o problema não é meu. Vocês já viram grandes empresas aí assinando TAC com o Ministério Público porque os seus fornecedores estavam com práticas ou de trabalho infantil, trabalho análogo ao escravo, ou outras coisas. Não vou mencionar nomes, mas essa é uma realidade. Então, não dá mais para dizer, não, no contrato constava isso, ele fez aquilo. Você é corresponsável. E cada vez por mais elos da sua própria cadeia. A produção também, e a produção ainda é muito movida também por uma questão de eficiência, aí é mais fácil você entrar com as questões de meio ambiente aqui, né? Distribuição, enfim, a sua forma de distribuir o seu produto é a mais carbono eficiente? Será que é? Você está colocando mais coisa nas estradas e etc. Como repensar isso e com todos os problemas de infra que a gente tem? A questão do pós-consumo, isso é muito legal, né? Isso é mais ou menos a gente fazendo doação para a ONG e financiando quem estava destruindo florestas. Que a gente vai lá, faz um projeto de um produto extremamente ecoeficiente em termos de energia, de embalagem, só que a gente não se importa com o pós-descarte dele, o pós-consumo dele. Né? Eu fiz a minha parte, agora, depois o que vai acontecer com ele aí no mundo não é minha responsabilidade. Isso também está acabando. Agora, nada disso está acontecendo dentro da empresa, né? Tudo isso está acontecendo em uma sociedade que tem clientes com desejos, demandas, grupos organizados para demandar uma melhor atuação e com uma visão, às vezes, diferente, e o poder público, né? É esse entrelaçamento que torna as coisas, eu acho que, tão desafiantes. Mas nenhuma organização parte do não tenho nada para tenho tudo de uma só vez. Pessoal, dá para ler o que está escrito nos quadrados? Não, né? Não? Então tá, vou ler um pouquinho. Esse aqui é um quadro da Fundação Dom Cabral, que fala dos níveis de maturidade de uma organização quando ela fala do tema de sustentabilidade. Eu vou ler 2 primeiros. Então, por exemplo, no que se refere ao conceito de sustentabilidade. No estágio 1, a empresa que está nesse estágio, chamado de elementar, ela gera empregos, ela tem todo mundo registrado, paga os impostos e gera os lucros. Quando ela vai para um nível
de consciência um pouquinho mais avançado, que é já considerado engajada, ela já fala de filantropia, alguma coisa ela está fazendo, ela está ajudando algum grupo da sociedade, e ela fala de proteção ambiental. No próximo estágio, que é o inovador, ele já traz o engajamento dos stakeholders. Então, além dos seus funcionários, além de olhar para algum grupo de forma assistencial e preservar o meio ambiente, ele já começa a ver que tem outros grupos nessa sociedade que eu tenho que estar cuidando, olhando, vendo qual o impacto que eu gero e que tipo de impacto que eles geram para mim. No estágio 4, é quando a sustentabilidade já está integrada no negócio, que é a famosa frase triple bottom line, que é aquele que consegue apresentar suas estratégias e resultados considerando as questões ambientais, sociais e econômicas ao mesmo tempo. E no último estágio, onde, infelizmente, acho que ainda temos poucos, é o estágio transformador. É aquele que, a partir da sua estratégia, com sustentabilidade nela, ele consegue criar um novo mercado, um novo parâmetro para a sociedade. Aqui você vê os visionários, você vê os líderes, as empresas líderes deste tema na sociedade. Faz sentido? Fica claro os estágios? No segundo item, ele vai falar da intenção estratégica. Os que começam com o cumprimento da legislação, eu já cumpro a lei, eu já assino carteira de todo mundo, por que eu tenho que fazer alguma coisa além disso? Né? Aquele que já vai para a licença para operar, que é quando ele consegue fazer acordos junto ao seu entorno ou aos clientes que demandaram algum avanço nesse tipo de gestão para ele conseguir continuar operando. No estágio 3, ele já começa a criar casos de negócio, ele já consegue mostrar qual é o impacto positivo no resultado financeiro dele. No quarto estágio, ele já consegue, quando ele já tem isso integrado, ele já consegue ter uma proposta de valor para a sociedade. A sua empresa já se coloca de uma maneira onde a sustentabilidade faz parte do posicionamento dele. Aí vem marca, aí vem reputação, aí vem a questão aspiracional. E, no último, é uma organização que cria mudança social. Ela acaba puxando movimentos na sociedade. Não vou ler os outros, para não ficar muito chato, mas a ideia é essa. E isso não acontece dessa forma linear, né? Eu, pelo menos, não conheço nenhuma organização onde isso acontece dessa maneira linear. Muitas vezes você está no estágio 3, em termos de relacionamento com stakeholders, mas está no estágio 1, em termos de intenção estratégica. Você saiu muito mais por alguma expressão externa, uma pressão externa, algo está acontecendo que faz você se movimentar. Então, o movimento não é linear. Mas o que eu gosto desse quadro é que eu acho que ele é uma boa avaliação para as empresas, mas também para as pessoas. Né? Eu acho que, se a gente tivesse tempo, seria interessante parar aqui, até nas mesas, conversar um pouco. Aonde você se vê? Você se vê como alguém que está mais no estágio 1, você se vê hoje como alguém que nesse tema é transformador, está conseguindo realmente mobilizar mudanças na sociedade. Então, para mim, os estágios servem tanto para a empresa quanto para a organização. Bom, mas ninguém tem que ficar angustiado se as coisas não estão indo bem no meu ambiente, né? Aonde eu estou hoje, porque houve uma pesquisa da Ethical Corporation, eles fazem isso anualmente. Aqui eles perguntam para os CEOs e a alta liderança como esses dois grupos percebem a inserção da sustentabilidade na sua organização. E eu gostei porque eu achei muito sincera a resposta. É raro, tá? Normalmente você vê que os CEOs estão pensando em tudo, está todo mundo pensando, só que aí quando você vai ver a prática da empresa, você não encontra. E aqui praticamente 79% disse que não ainda não incorporaram na plenitude esse tema na sua gestão. E para trazer um pouco de exemplos, eu busquei também um vídeo que foi feito pelo World Economic Forum em países emergentes, buscando exemplos, não das grandes empresas, das multinacionais,
que já estão no momento de perenidade e de investimento diferente. Eles foram buscar exemplos de empresas regionais ou locais, mas que estão trazendo boas práticas de sustentabilidade relacionadas à cultura ou à gestão dos seus negócios. O vídeo está em inglês, a gente não conseguiu colocar a tradução no ar. Não se preocupem, ele só tem 2 horas e 5 minutos. É rápido, é brincadeira, gente, ele tem 4 minutos, tá bom? Vamos lá, então, passar o vídeo? It took us a long time, thousands of years, before we kind of stumbled upon a phenomenon called growth. And this is in all continents, in all corners of the world, we are seeing growth. Industry has a big job to do, tackling the challenge of, on the one hand, growth, on the other hand, growing responsibly when it comes to natural resources. How do we keep growth and performance in a sustainable way, especially if we want emerging economies to join and rise in their own ways? Is there a role for private enterprise in this? If you, as a company, have competences and have a value chain that can address any of those issues, you should take them as an opportunity to innovate. We basically decided to become a zero solid waste company. By 2011, we'll become the first company in the region to become water neutral by 2012. These companies have learned how to innovate in constrained environments. So they don't look at only at the resources they have, they look at how can we tackle constraints and use that to create innovation. We have started generating power from the waste hot gases of cement plant, and by doing that we have become a carbon efficient power generating company. We are CO2 positive. Through our forests we capture more CO2 than what our production and distribution generates. Agriculture uses almost 70 to 80% of the freshwater resources. Now, our irrigation systems save almost 50% of that water. Imagine a world where if you can save 50% of agriculture, then you have enough water for everything else, industry, growth, urbanization. The main purpose of our company is, of course, be profitable, but creating value both for the environment and for society. That's key. For millions of small farmers, we are allowing them to use less of all the resources and produce far more. You can do growth, you can do development, and you can do that while still trying to create more prosperity for the people at the bottom of the pyramid. With the same rigorosity that we have measured our economic indicators, we now do so the same thing with our environmental and social indicators. These will be the enterprises that become the prototypical role models of the coming 1 or 2 decades. It's giving us a new competitive edge in the global marketplace. If we are able to convince more and more companies to embrace this philosophy, we will have a better world in which we can live. There's an African proverb I learned which says, if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together. Gente, não sei se deu para vocês compreenderem, mas o que esses novos campeões da sustentabilidade estão fazendo que os colocam nessa categoria? Algumas dessas coisas a gente já tocou. Eles usam a questão da restrição com oportunidade. A escassez de recurso acaba liderando processos inovadores, disruptivos, criar de uma maneira totalmente diferente, muitas vezes tendo que educar seu cliente, né? Eu vivo muito isso em casa com a questão do sabão de lavar roupa,
né? O concentrado. É difícil entender que ele não tem que ser usado na mesma quantidade que o outro, né? Parece uma mudança pequena, mas para quem tem pessoas trabalhando junto, a gente tem que explicar várias vezes, né? E tem que fazer muita espuma também, porque senão não é positivo. Então a gente tem que educar o cliente. Muitos fornecem linha de crédito aos seus consumidores para promover essa mudança, para que ela seja mais rápida e você garanta o seu lugar de liderança no mercado. Eles integram a sustentabilidade. Eles não estão com a sustentabilidade numa bolinha à parte, é uma agenda a ser escolhida. Não, ela já está integrada na visão, nas suas operações e no engajamento dos seus funcionários, né? Acho que isso, com certeza, é uma das coisas mais importantes para você conseguir fazer o movimento de maneira harmônica e mais efetiva. E eles criam referência nos seus ambientes de negócio. Eles passam a ser aqueles que todos vão pedir para fazer um benchmarking, todos querem chegar no mesmo nível de eficiência ou criatividade. E hoje em dia, para você fazer isso, você faz muitas alianças, né, com grupos que muitas vezes vocês não pensariam em estar chamando para uma reunião. Também nos idos de 2000, nessa hora a gente vê o quanto a gente já está ficando dinossauro no tema, mas eu me lembro, a gente criou uma política de crédito. Exatamente essa, que para conceder empréstimo para pessoa jurídica, a gente tinha que avaliar a gestão ambiental e social. Criamos a política, só que a política não podia ser gerenciada só pelo grupo de risco que ficava lá em São Paulo. Ela tinha que ser conhecida por todos os gerentes de relacionamento Brasil que estão visitando o cliente e que tinham que começar a entender das questões ambientais e sociais do cliente. Aí nós chamamos uma ONG muito conhecida, extremamente combativa, uma ONG internacional, porque a gente queria alguém para dar o curso que conseguisse contar os causos, né? O que realmente acontece. Não que tivesse lido um livro ou feito um relatório, a gente queria vivência. A primeira reunião com a ONG, nós a convidamos para o nosso prédio, ela veio, e aí explicamos para ela qual era a nossa demanda, que a gente queria ver se eles podiam fazer esse treinamento em conjunto conosco. E eles viraram e falaram assim, espera aí, vocês são um banco. Banco financia muito desastre. Nós não vamos dar aula para bancário nunca. Nós estamos fora. Foi assim que a gente foi recebido. Aí eu falei para ele, bom, você imagina que eu também, para estar te chamando aqui hoje para conversar, vendo que vocês escalam parede de banco, fazem pichação, enfim, é porque eu também estou querendo algo diferente. Porque se você ficar na sua e eu ficar na minha, nós não vamos mudar nada. Resumo, conseguimos fazer aliança, tivemos que envolver muitas pessoas para poder debater isso com a própria ONG, viramos um caso depois dentro desse grupo, né? Mas essa abertura para estabelecer diálogos com grupos, com entidades com as quais você não tinha nenhum trânsito antes, hoje em dia é primordial, essa flexibilidade. E aí, já estou chegando ao fim aqui, que já me falaram que está acabando, para mim, e por isso eu aceitei o convite para estar aqui, porque eu acho que na função que vocês têm, vocês podem provocar, vocês podem influenciar, dependendo de posições, está na mão de vocês realizar, né, a mudança para que a gente consiga ter essa visão mais sistêmica da nossa organização inserida nessa sociedade. E por que pessoas? É aqui, nas pessoas, que a gente vai encontrar a chave da mudança, né? E aí eu vou compartilhar o que foi o orientador do meu trabalho até hoje. Eu assumo muito isso, quem eu aprendi com uma consultoria, que está aqui nominada, né? Mas como lidar com todas as barreiras, resistências que a gente encontra em qualquer processo de mudança, não só de sustentabilidade, mas entender, né, que existem essas três dimensões, o pensar, o sentir e o agir, e eu consigo encontrar isso no meu dia a dia da mesma forma ainda hoje, né? O pensar é aquele momento que você vai, fala do tema, ele tem um monte de dúvidas,
e você consegue esclarecer todas, com seus relatórios, se for um tipo mais detalhista, com depoimentos, se for um tipo que trabalha mais pelas relações, mas, enfim, você consegue resolver a questão do grupo da empresa, ou de qualquer grupo em que você está inserido, trazendo informações. Tá? Então, se ele está com dúvida, ele não consegue enxergar com clareza a nova situação, vamos trazer alguns dados para ele. Agora, você tem aqueles que até já entenderam o que é, mas ele ainda desconfia. Ele não sabe, ele tem uma insegurança muito grande se esse negócio vai dar certo, né? Então você vai apoiar trazendo para ele casos de sucesso, pessoas importantes, formadores de opinião. Isso aqui eu estou dando exemplos, né? Cada um na sua cultura encontra a realidade. Mas, enfim, assumir que quando você está tratando de mudança, você tem que alinhar o pensar, o sentir e o agir. Ele já entende, ele não desconfia mais, ele se convenceu de que isso faz sentido, mas ele não sabe o como fazer. E isso gera medo, né? Então, enquanto uma estratégia para poder trabalhar o meu grupo nessa questão de como a gente mobiliza para a mudança e como a gente caminha, a primeira coisa foi a gente tentar entender aonde os diferentes indivíduos se encontravam e como que a gente ia trabalhar para conseguir engajá-los nisso. E, para finalizar, alguns aprendizados, algumas reflexões. Não há um único caminho de tudo que eu tenho visto nesse tema. O importante é você entender o conceito, mas o caminho é próprio. Ele é muito desenhado pela própria organização, entidade ou pela pessoa, mas é um caminho sem volta. Né? Falar de sustentabilidade em 2015 é muito diferente de falar disso em 2000. Hoje a sustentabilidade está na novela, está na revista, está na legislação, o poder público vem também desempenhando o seu papel, mas as organizações têm sido muito mais protagonistas até nisso, né? E fazendo mobilizações até em grupos, em associações. Assumir a complexidade, não dá para dizer que é igual ou que é mais fácil, não. Você aumenta a complexidade da sua gestão, e é importantíssimo que você tenha consciência disso. Você vai mudar o seu processo de decisão, você vai ter que revisitar a sua estratégia, né? As pessoas vão ter que estar, e aí em todos os níveis, vão ter que estar muito mais alertas para os impactos do que vocês fazem e para o impacto que a sociedade te traz. Você tem que fazer isso ligado, né, obviamente, na essência do negócio. E, em alguns momentos, você vai estar falando de proteção de valor. Você nem sempre vai estar falando de proteção de valor e geração de valor. Mas a sustentabilidade trabalha nas duas vertentes, por isso o sistêmico. Ela protege muitas vezes, mas aquelas empresas que estão sendo inovadoras conseguem trazer também para a geração de valor. A inovação, já falei muito, não perder o timing, né? Aí eu acho assim, eu falo que alguns começam a trabalhar com esse tema por convicção. Eles começam a ver a interdependência, eles começam a fazer leituras de cenários do que está acontecendo, colocam sua empresa numa visão de longo prazo e veem que tem que tratar. Outros vêm por conveniência, na minha opinião. O que é vir por conveniência? Meu cliente perguntou. Nossa, nós não temos nada disso, acho melhor a gente começar a pensar. O meu concorrente trouxe para dentro dele e até já foi reconhecido. É melhor eu me mexer. Ou o governo está com uma lei que agora eu vou ter que fazer de qualquer maneira. Ele vem de fora para dentro. Alguns casos vêm de dentro para fora. Mas, para mim, o que importa é que estejam remando na mesma direção. Não acho que a gente precisa ter um grupo todo de convictos. Mas você tem que ter um alerta. Se você começar a falar desse tema, se prepare para ser escrutinizado. Porque a jornada é longa, você não repassa uma organização do dia para a noite, mas a busca pela coerência entre o que você fala e o que você faz vai ser cobrada desde o dia zero. Por isso é importante você ter uma firmeza de propósitos, assumir que isso leva um tempo e lidar com as suas incoerências, né? A questão da interdependência. E uma das dificuldades maiores que a gente teve para engajar
as áreas e as pessoas nesse tema, é que no começo a gente falava de uma maneira muito geral. Então, a sustentabilidade vinha desde o Polo Norte, as geleiras derretendo e etc. E não conseguia pegar a atenção de quase ninguém. Nós conseguimos, e isso eu vejo em várias organizações, você consegue trazer as pessoas para o tema quando você mostra o que o tema tem a ver com a vida delas, com as escolhas que elas fizeram. Se eu escolhi trabalhar na auditoria, eu sou movida por propósitos, motivações muito distintas de quem está trabalhando em RH, de quem está na área comercial. Então, como você consegue descobrir a motivação, né, que está por trás, e aí fazer os links, incluindo a sua própria cadeia de valor, que aumenta a sua complexidade. E aí, desapego e maturidade. Eu acho que qualquer processo de mudança, ele pressupõe abrir mão. E abrir mão na vida é muito difícil, né? A gente quer pôr mais coisa no colo, mas não abrir mão, né? E aqui tem que abrir mão. Para isso, você precisa ter maturidade, precisa ter uma firmeza, né? Uma clareza de visão, para conseguir trilhar essa jornada. Gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês agora. E entendo que nós vamos estar abrindo para perguntas, é isso? Você já está com as perguntas? Pode. Não sei se o Haroldo quer falar alguma coisa depois. Temos aqui 2 perguntas, então? Pode ir para as perguntas. Ok. A primeira pergunta é: você acha que a gestão sustentável deveria ser uma obrigatoriedade para todas as organizações ou a partir da consciência dos gestores? Ou o quê? A segunda parte? Que seja a partir da consciência dos gestores. A partir da consciência dos gestores, você pode mobilizar toda uma organização. Quando você fala de obrigatoriedade, eu não sei se você está falando que isso tem que estar na lei, né? Eu acho que tem empresa que só vai começar a se mexer porque isso vai estar na lei, ou, como eu falei antes, por causa do consumidor ou do concorrente. Agora, eu acho que, mais do que isso, é viver nessa sociedade que vivemos, né? Nós temos que mobilizar o que eu chamo dessa mudança de consciência. Então, pode começar pela autogestão, não tem problema nenhum, porque você precisa ter a firmeza de propósito para lidar com o longo prazo e com as incertezas que você terá, né? Mas eu não acho que os líderes das grandes empresas ficaram esperando chegar uma legislação para fazer isso, né? Acho que quem é líder está puxando. E se ele está puxando, ele tem que ter a consciência e tem que montar uma metodologia para conseguir levar o seu grupo junto. Porque você vai encontrar muita gente falando: poxa, eu peço tanto orçamento para melhorar o investimento na marca da empresa e eles não dão. Mas na hora de fazer aquela questão socioambiental, o dinheiro vai. As pessoas não estão conseguindo ver ainda a integração. Então, eu não vejo problema nenhum de começar pela alta liderança, mas se ficar aqui, morre. Porque a hora da verdade da organização não está somente aqui. Ela está no todo. É buscando essa coerência que eu acho que ela encontra a sustentabilidade. Mais alguma pergunta? Ele vai fazer mais uma próxima, não é isso? Tem uma pergunta sobre logística reversa. A logística reversa é um assunto pouco abordado no Brasil, pois a legislação defende essa teoria. Foi constituída em 2 de agosto de 2010, como as organizações estão comportando diante desse cenário. Eu acho que você vai encontrar algumas que já estão se destacando, porque já tinham essa prática e essa preocupação dentro do seu negócio, né? Muitas das organizações precisam de tempo. Primeiro que todo mundo espera chegar perto do prazo que é dado para a legislação entrar em vigor para começar a se mexer, né? E quando você está falando de logística reversa, você não resolve a situação sozinho. Você vai precisar criar alianças e, às vezes, mexer com grupos que nem estão tão desenvolvidos para poder te ajudar a colocar isso em prática, né? Eu acho que o tema já está caminhando, eu já vejo muitas organizações se mexendo para isso, mas com certeza ainda tem muito a ser feito. E tem um papel que é o consumidor, que o consumidor tem que ser trabalhado. Eu acho que a gente joga muito as questões para as empresas. É muito difícil a gente mudar o patamar de consciência dos consumidores. Eu faço parte do Instituto Ocatu, do Conselho, e o nosso trabalho é esse,
né? É como trabalhar o consumo de uma maneira mais responsável. E se investe nisso, a gente faz pesquisas periodicamente e é muito difícil você ver o consumidor, você, eu, nós, mudando de atitude. E às vezes é muito mais fácil a gente cobrar das empresas. Bom, essas foram as perguntas, nós estamos já com um pouco, a hora está um pouco adiantada. Eu queria também comentar sobre essa pergunta. A logística reversa, ela mostra que realmente nós estamos entrando na era da escassez, porque a logística reversa ela é importante exatamente por causa de nós ficar jogando tudo que a gente usa fora, por causa da explosão populacional. Houve uma dúvida com relação à questão, quando a gente fala de explosão populacional, que muita gente pode pensar que é um exagero, mas na realidade o que nós vimos acontecer é que a população humana sobre a Terra levou milhares de anos, vários séculos, para atingir 1 bilhão em 1802. E de repente, 200 e poucos anos depois, 210 anos depois, nós já passamos dos 7 bilhões. Isso é uma explosão populacional. A grande questão é a seguinte: o que possibilitou essa explosão populacional? Tá certo? Alguma coisa deve ter acontecido para possibilitar uma população que vinha crescendo muito lentamente, para de repente dar um salto, essa explosão populacional que nós tivemos. Muita gente fala Revolução Industrial, mas na realidade a Revolução Industrial foi uma consequência. Antes de 1700, até metade de 1700, a humanidade ela dependia quase que exclusivamente da energia solar. Por que quase que exclusivamente? Porque naquela época já se queimava carvão mineral para fazer aquecimento nas casas, até para cozinhar, queimava-se carvão mineral. Mas foi só em 1712 que a primeira máquina a vapor movida pela queima de carvão mineral foi desenvolvida justamente numa mina de carvão para puxar água do fundo da mina. Depois disso, naquela época o desenvolvimento de tecnologia demorava muitos anos, foi o nosso amigo James Watt, o próprio da eletricidade, que aperfeiçoou a máquina a carvão, ficou mais eficiente e passou a ser utilizado em teares, indústria têxtil, que antes era movimentada pela energia solar. O homem era movimentado pela energia solar, os alimentos que ele come, tá certo? Então, a partir de 1750, então, o homem começou a utilizar combustíveis fósseis, começou com carvão mineral, porque o petróleo, o primeiro poço só foi perfurado em 1820, mais ou menos, mas então, a partir de 1750, o homem passou a dispor de uma energia abundante, barata, relativamente barata, dos combustíveis fósseis. Nós saímos de uma era, que era a era da energia solar, entramos numa era de combustíveis fósseis. O problema é que combustíveis fósseis, como o próprio nome diz, são recursos não renováveis. Um dia eles vão acabar. Petróleo um dia vai acabar, daqui a 60, 70, 100 anos. Carvão mineral nós ainda temos muito, mais de 200 anos. Mas acontece que o carvão é muito poluente. Então, esse é o problema que nós temos. Quer dizer, a sustentabilidade que nós temos pela frente é como é que a humanidade vai sair da era dos combustíveis fósseis para uma era mais da biomassa, da energia solar, voltar à energia solar. Energias renováveis vão ser muito, muito importantes e a tecnologia vai ser muito importante para nos ajudar a enfrentar essa nova era que nós estamos entrando. Eu queria passar para a Maria Luísa, então, para que ela pudesse fazer as suas considerações finais antes do encerramento. Eu acho que, enquanto compromissos, a mensagem que eu queria deixar é que o compromisso tem que ser com esse olhar sistêmico, tem que ser com a construção de organizações mais resilientes, mais abertas ao diálogo, né? E mais cientes daquilo que ela causa e daquilo que ela recebe enquanto impacto. E que nada disso vai acontecer se a gente não engajar os indivíduos, nas empresas, na sociedade, no público em geral, né? A velocidade vai estar na velocidade do engajamento e da escassez,
né? Mas eu acho que da escassez é mais fácil das empresas levarem em conta. Agora, a questão social é sempre mais lenta, a mudança é sempre mais difícil, mas para mim é aí que ela é efetiva. É isso, obrigada. Gostaríamos de agradecer à senhora Maria Luísa de Oliveira Pinto e Paiva pela apresentação, muito obrigado, e ao moderador, senhor Haroldo de Matos Lemos, e também neste momento convidamos o senhor Matheus Gadelha, representando a Web Aula Educação Sem Fronteiras, patrocinadora do 14º FIA, e o administrador Hércules da Silva Falcão, presidente do CRA do Espírito Santo, por favor. Eles farão a entrega dos certificados e das lembranças aos participantes desta conferência. Muito obrigado, por favor, mais uma salva de palmas, muito obrigado.